Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 17. Lucas 17 e o verso de número 11. Lucas, capítulo 17 e o verso de número 11. Quem encontrou, diga amém. Amém? Diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, e com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão a esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Tome o seu assento aplaudindo a Jesus. Deixa eu só colocar o... Aleluia. Glória a Deus. E pegar o meu rascunho aqui. Irmãos, nós chegamos nessa data importante desse último culto deste ano. Poderia muito bem ser o último culto da igreja vencedora aqui na terra, mas é o último culto apenas deste ano. E um ano de muitas possibilidades boas, porém também de muitas coisas ruins que aconteceram. Mas chegar ao final desse ano, onde muitas vidas foram ceifadas, já é um motivo de glorificar a Deus, né? E Deus colocou em meu coração esta tarde, enquanto eu testificava que Ele está vivo, porque eu falei com Ele hoje à tarde. Eu vou dizer de novo: Jesus está vivo. Eu falei com Ele esta tarde. Glória a Deus. Aí Deus colocou no meu coração de falar sobre gratidão. Amém, irmão? Amém ou não amém? E eu fui levado pelo Espírito a esse texto de Lucas 17, aonde Jesus está indo para Jerusalém, mas ele passa pelo meio de Samaria.
E aqui já tem algo nesse texto. Diga assim, por quê? Porque os judeus eram brigados com os samaritanos. Você sabia que as tribos foram divididas, 10 ficou para um lado e 2 ficou para o outro. Então os judeus não passavam por Samaria, que é a capital do reino norte, que tem 10 tribos. Mas o texto diz que Jesus passou pelo meio de Samaria. Passou pela Galileia e entrando numa aldeia, ele encontrou alguns leprosos. Amém? Jesus mudou o curso natural das coisas para dar a possibilidade de um milagre na vida de um leproso. Eu estou pregando Jesus que muda o curso natural da vida para abençoar aqueles que se aproximam dele. Eu estou declarando um Jesus que convém passar por Samaria para trazer a vitória para alguém que está excluído. Amém ou não amém? E quando ele entra numa aldeia, antes dele chegar, ou ele entrando na aldeia, há um grupo do lado de fora. Um grupo de pessoas rejeitadas pela sociedade. Porque eles tinham um problema. Eles tinham uma dificuldade. Eles tinham uma enfermidade. E esta enfermidade é parecida com o coronavírus. No sentido de que, quando alguém era identificado com a lepra, o sacerdote examinava esta pessoa e lá tem alguns requisitos na Bíblia. Se ele identificar que de fato está com lepra, ele vai retirar esta pessoa do convívio da sociedade por 7 dias. Parece ou não parece? 7 dias a pessoa tem que ficar isolada. E vai pegar todos os utensílios que ele tocou, vai ser imundo. O lençol que ele dormiu, a toalha que ele se enxugou, o pano que ele pegou na mão, o copo que ele bebeu, o prato que ele comeu, tudo, o sapato que ele vestiu, tudo vai ser imundo agora. Por quê? Porque foi identificado uma enfermidade de lepra. Alguns desses utensílios, desses homens aqui, que estão com lepra, vão ser queimados. Porque eles não conseguiram achar algo, naquele tempo ainda não havia, uma possibilidade de tirar a lepra daquele utensílio para não passar para mais ninguém. Então eles preferiam queimar. Deus deu uma ordem, queimam isso aí, e aí a pessoa vai ser levada para o leprosário, para passar uma quarentena de 7 dias, afastado da sociedade, afastado de quem ama, afastado de pessoas amigas, afastado de quem cerca ele, vai estar do lado de fora da cidade. Hoje em dia ainda, com esta enfermidade aí, a pessoa fica dentro de casa, sozinha, mas dentro de casa. Com a lepra não. Era tirado para fora da sua casa e ela levado por um cantinho longe da cidade ou nas entradas da cidade. Era armado uma tenda lá, um lugarzinho e chamado leprosário. Só que o texto é tão lindo que Jesus passou por Samaria para chegar no leprosário, ou próximo do leprosário, para dar a oportunidade de um milagre acontecer na vida de alguém. Eu estou pregando um Jesus que gera oportunidades. Eu vou dizer de novo, eu estou pregando um Jesus que gera possibilidades. 2022 pode ser o ano das possibilidades. Por quê? Porque Jesus está mais próximo. O jornal diz, ou os lugares dizem, as pessoas dizem, Jesus está mais próximo. E isso vai gerar possibilidade. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Porque nos seus sentimentos abre uma possibilidade. Feche bem os teus olhos, porque na sua finança abre uma possibilidade.
Feche os teus olhos, porque na sua família Deus abre uma possibilidade. Nos teus negócios Deus está indo agora e abrindo uma possibilidade para o milagre acontecer. Quando os leprosos ver que Jesus está entrando na aldeia, eles saem ao seu encontro. A possibilidade é aberta, a porta é aberta, o caminho aparece, mas não adianta ter porta aberta se eu não entrar por ela. Não adianta ter caminho se eu não percorrer esse caminho. Não adianta Deus abrir uma possibilidade se eu ficar confortável com a situação que eu estou. Então os leprosos viram Jesus, se levantaram e saíram ao seu encontro. Jesus está falando para alguém aqui: saia da posição que você está, se levante ao encontro do Mestre, se levante ao encontro de Jesus. A porta já está aberta, aleluia. Por quê? Porque você bateu, e quem abre, abrir-se-á. Mas quando a porta está aberta, ainda tem que pedir, porque quem pede, recebe. Mesmo pedindo, a porta aberta, a possibilidade acontecendo, mas o texto diz: porém quem busca, encontra. Diga assim: 2022 é o ano da busca, e é o ano que eu vou encontrar muitas coisas que Deus tem na minha vida. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Eles levantaram a voz, dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. Só que para eles fazerem isso, irmão, eles precisaram já ir contra os sintomas da lepra. Olha aí onde está o milagre. Para eles se levantar, ir até Jesus, clamar por Jesus, eles tiveram que deixar de lado os sintomas da lepra. Porque um estudo que eu fiz um pouco antes do culto diz que o leproso tem dificuldade na articulação dos pés para levantar. Como eles têm dificuldade na articulação dos pés, mas quando eles veem que Jesus está próximo deles, eles creem mais na possibilidade de Jesus fazer um milagre do que naquilo que está prendendo os seus pés sobre o chão. Eles tiram o pensamento da enfermidade e colocam o pensamento em Jesus. Amém, irmão? O mundo está colocando os nossos olhos nos problemas, no sentimento, nas emoções, no psicológico, e o nosso sentimento está só nisso. Mas hoje eu quero que você, nesse último culto deste ano, tire um pouquinho o seu olhar dos problemas que te cercam. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé, porque nele você vai encontrar uma possibilidade melhor. Eles têm dor nos pés, eles têm dor na junta. Quem aqui já pegou dengue? Eu já peguei dengue. A sua junta fica tudo dolorida. Todos os nervos da perna, do pé, do braço, da mão, fica tudo dolorido, quase que não sai, Silas. Dolorido os nervos. A única coisa que pensa é ficar deitado. Mas mesmo assim, eles vão até Jesus. O leproso, ele carrega também marcas na sua pele, feridas, alguns buracos na sua pele. Começa com a mancha branca, depois ela vermelha, e ela vai trazendo tipo uma podridão nos seus braços ou na sua pele.
alguns chegam até a cair alguma parte dos membros por causa da lepra. E perde a sensibilidade no lugar da enfermidade. Então o leproso é aquele que carrega marcas no seu corpo. Carrega cicatrizes na sua vida. E talvez você chegou no final deste ano aqui difícil, também carregando marcas sobre você. Marcas que marcaram a sua vida. Marcas que não marcaram apenas o seu corpo, mas marcaram a sua alma. Marcaram você por dentro, no seu interior. Mas eu quero dizer algo para você. Procure por Jesus. Jesus é maior do que isso. Eles veem Jesus. Diga assim, eles viram Jesus. Mas aí tem mais algo aí. Porque a lepra, ela causa dor nos olhos. As suas pálpebras têm dificuldade para abrir. Mas mesmo assim, o texto diz, e eles vendo Jesus. Quando eles chegam até Jesus, Jesus fala para eles assim, ó: vão os 10 até o sacerdote. E sabe o que aconteceu com eles? Depois que Jesus falou, vão os 10, mostrem-se aos sacerdotes. Por que com os sacerdotes? Porque o sacerdote é quem identificava a lepra, o sacerdote é quem tirava do leprosário e quem colocava no leprosário. Então quando Jesus dá uma ordem, vai, era porque o milagre ia com eles. Perceba, o milagre não aconteceu quando Jesus falou. O texto é claro. O texto é claro. Coloca para mim, filha, verso 14 aqui. Verso 14. E ele vendo, olha lá, e logo que os viu, lhes disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu alguma coisa? Não, porque tem um ponto final, certo? Então não aconteceu nada. E acontecendo que, enquanto iam, olha aí, aonde está o milagre? O milagre não está em quando Jesus falou. O milagre está quando eles ouviram a voz de Jesus e começaram a caminhar. Quando eles começaram a caminhar, o milagre aconteceu. Porque o milagre não está no início, o milagre está no processo que Deus tem na nossa vida. Levante bem alto a sua mão, porque talvez você está sem força, os seus olhos estão doendo, os seus pés estão inchados, a sua vida está difícil, mas eu convido você a ir se mostrar o sacerdote, porque mesmo você vai começar essa caminhada na dificuldade, com os pés doendo, mas no caminho o milagre vai acontecendo. A cada passo novo, um milagre de Deus acontece em sua vida. Vocês entenderam aqui, irmão? Que quando eles foram, o milagre aconteceu? Foi na trajetória até o sacerdote? Vocês lembram quando Jesus transformou a água em vinho? Não foi quando ele estava enchendo as taças, ou as talhas. Foi quando foram mostrar ao líder do casamento, ao mestre-sala. Nesse percurso, o milagre aconteceu. Você vê que quando alguém está à beira do templo Formosa e vem Pedro e João para adorar a Deus na hora da oração, ele está na porta do templo, paralítico.
eles pedem alguma coisa para os discípulos, eles falam assim, ó, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te levanta-te e anda. Sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. E o texto diz assim, ó, e pegando ele pela mão, Pedro de um lado, João do outro, no processo de levantar ele, quando pegaram ele pela mão, Deus curou ele. Quando tem uma mão estendida, Deus não rejeita uma mão estendida a alguém. Quando alguém estende a mão e coloca alguém de pé, nesse processo Deus cura. Aleluia. Então no processo Deus curou eles. Quantos foram curados? Quantos? Quantos foram curados, irmão? Os? Hã? Aqui tá. Quantos? Eu ouvi 7 aí? Os 10 foram curados. Todos eles. Eu estou pregando o texto, irmão. Tá. Todos eles foram curados. Jesus está saindo, seguindo o seu percurso, seguindo a sua trajetória. De repente veio um moço, correndo sem dor, os olhos abertos, a pele limpa, e busca por Jesus, e vem até ele para agradecer. A cura daquele homem gerou gratidão na vida dele. Mas quantos tinham lá? 10. O que isso significa, pastor? Eu vou dizer, 90% das pessoas que passam na sua vida não reconhecem aquilo de bom que você faz por elas. 90% recebeu o milagre, ó, perna para quem te quer. Mas um voltou, se prostrou, agradeceu, glorificou, engrandeceu, bendisse ao nome de Jesus. Deus está aqui nos dizendo esta noite que às vezes nós precisamos tirar a visão dos 9 que ficaram para trás e focar naquele que está do nosso lado, e focar naquele que permaneceu, naquele que engrandece a Deus pela nossa vida, daquele que está dando apoio. Eu duvido, irmão, eu duvido que Deus tirou todas as pessoas boas do seu lado. Sempre fica alguém. Sempre fica alguém. Elias achou que estava sozinho. E aí, ele andando, ele entra numa caverna. Ele encontra lá, sendo suprido por pão, mais 7.000 que não se dobraram. Por quê? Porque Deus sempre deixa um remanescente. O espírito de gratidão está sobre nós esta noite. E Ele está falando para você assim, ó, reconheça aquele que veio. Jesus reconheceu o que se prostrou. Diga assim, por quê? Porque aqueles receberam a cura para o corpo. Os 9. O que ficou lá ainda era estrangeiro, era de Samaria. Mas ele está lá prostrado. E Jesus falou assim para ele assim, olha, a sua fé te salva. Porque quem tem gratidão dentro dele, sempre recebe uma porção maior daquilo que ele já tem. A gratidão desperta, aleluia, a
benevolência do céu sobre alguém. Seja grato com as pessoas, reconheça a Deus nas pessoas, glorifique a Deus pelas pessoas, agradeça a Deus por alguém que Deus colocou do seu lado. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, porque talvez esse ano de tanta dificuldade, você já perdeu a alegria de pegar, e eu estou falando para a internet, o seu filho ou a sua filha no colo. Talvez você já perdeu a alegria de abraçar a sua mãe, o seu pai. Talvez você perdeu a alegria de estar no seu serviço, porque tem alguém que arquiteta contra você lá. Mas saiba de uma coisa esta noite, por revelação do Espírito: enquanto tem alguém arquitetando o seu mal nas empresas que você trabalha, Deus está levantando alguém para estar do seu lado, para ser a sua capa, para ser a sua proteção, para ser o seu conforto naquele lugar. Eu quero que você se coloque em pé comigo. Gratidão. Gratidão. Eu quero ser grato aqui por todos os dizimistas desta igreja. Gratidão. Eu quero ser grato por todos os ofertantes. Eu quero agradecer Jesus aqui hoje por todos que entraram aqui dentro, não só no dia de hoje, mas em toda a história da igreja, para ouvir a palavra de Deus. Eu quero ser grato a Deus pelas pessoas que nos acompanham pela internet, porque às vezes nós ficamos pensando em 1.000 inscritos, 5.000 inscritos. No meu caso, estou falando de mim, tá? Esqueço de agradecer pelos 150 que já tem. Então hoje eu quero ser grato. As pessoas poderiam ir em qualquer outra igreja aqui da cidade. Tem 20 igrejas no mais ou menos 20 igrejas aqui na cidade. Mas em uma data do ano, pelo menos, eles escolheram estar aqui conosco. Ouvir o evangelho de Deus da nossa boca. Então eu quero ser grato a Deus por essas pessoas. Eu quero ser grato a Deus aqui por todas as vidas que, por graça dele, nós podemos batizar. O apogeu, o ápice do ministério de alguém é quando ele batiza pessoas. E quantas pessoas nós não fomos lá no Laranjinha, na piscina, no rio ali embaixo, que eu até esqueci o nome, para batizar. Como é que é o nome do rio aqui? Sabe, Silas? Água do Balaio, na Sanepar, para batizar. Eu quero ser grato a Deus hoje pelas minhas filhas. E eu quero chamar minha esposa.